Olá, pessoal. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o professor Juliano. Ele é um professor responsável da disciplina de Interação e Tecnologia de Informação e Comunicação Assistiva. O professor Juliano, ele está conosco aqui na UFABC, mas ele também ministra aulas na Cruzeiro do Sul. E ele tem mestrado e doutorado em Ciência da Computação. Então, professor, vou abrir a palavra para você. Seja bem-vindo ao curso, para que a gente possa conversar um pouquinho, né, de como que vai ser esse projeto final dessa disciplina. Bom, primeiramente eu queria agradecer, né, agradecer o convite à professora Juliana, né, de estar compondo aí o corpo, né, o corpo docente aí do curso, né, é uma grande satisfação, né, estar compondo aí o corpo aí docente do curso. E saudações acadêmicas, né, saudações acadêmicas para os nossos alunos aí. É uma satisfação aí estar trabalhando com um público, né, tão diversificado, né, um público que tem alunos aí com diversas formações, de várias áreas. Então, eu tenho certeza que a gente vai gerar um trabalho, um projeto aí que vai ser muito interessante, né, devido à formação que a gente tem de todos os nossos alunos, né. Então, aí quero primeiramente dar essas saudações acadêmicas para a professora Juliana e também para todos os alunos aí do nosso curso. Bom, mas então, Juliana, conforme você tinha falado, né, a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto, né, sobre esse projeto aí da disciplina, e, entretanto, ele é um projeto que ele não é só da minha disciplina, não é? Ele é um projeto interdisciplinar, não é? Então, ele envolve a minha disciplina, que é a disciplina de Interação e Tecnologias de Informação e Comunicação Assistivas, mas também esse projeto envolve a disciplina da professora doutora Maria Tereza, né, que vai trabalhar com os alunos com a matéria de neurociências na educação. Então, ele vai ser um projeto interdisciplinar, então vai ser importante aí realmente os alunos se policiarem, né, porque vai ter demandas, vai ter exigências que vão ter que ser desenvolvidas em ambas as matérias, né, Juliana? Tanto na matéria da Maria Tereza quanto na minha, né? Então, a galerinha aí vai ter que trabalhar um pouco, né? O pessoal aí vai ter que trabalhar um pouquinho, bastantinho, né? Digamos assim, para poder chegar no dia 3 de julho e fazer uma apresentação bacana aí para a gente, né? Tá, joia. Bom, então acho que eu posso começar a falar um pouquinho, né, Juliana, sobre o que a gente está pensando sobre o projeto, né? Então, vou começar a introduzir, falar um pouquinho, e aí, mas eu acho que é importante a gente vai interagindo, né, Juliana? A gente vai interagindo, você vai me fazendo algumas perguntas aí, e eu vou respondendo, tá? Tá, joia, Bom, vamos sim. joia. Então, aqui, acho que primeiramente o tema, né, interessante falar um pouquinho sobre o tema, né? Esse projeto aí, né, ele vai versar. A ideia dele vai ser propor um protótipo, né, um protótipo, um sistema de um jogo, né? Então, nosso grande objetivo aqui vai ser realmente desenvolver um jogo, desenvolver um game educacional, entretanto, que siga critérios de acessibilidade. Ele tem que ser um jogo educacional acessível, tá? Então, uma exigência importante para esse projeto. Podemos destacar também, né, Juliana, que a equipe, né, primeiramente a equipe. A equipe, pelo que a gente já combinou, né, pelo planejamento que nós fizemos, a equipe será a mesma do módulo anterior, tá? A equipe será a mesma equipe que o pessoal já vinha adotando no módulo anterior, tá? Então, a ideia e o planejamento é manter a mesma equipe, tá? A mesma composição. E a ideia é que essa equipe do projeto, ela vai ter que escolher uma deficiência, tá? Uma deficiência específica, tá? E poderá facultativamente, né, propor isso para o design universal do jogo, não é? Onde a gente daria uma pontuação extra nesse caso, lá no processo avaliativo, né, do projeto, no final do módulo. Tá, Juliana, Tá? eu tenho uma dúvida já. Posso te perguntar? Dentro disso que Pode, você falou? claro, Tá. claro. Então, pelo que eu entendi, eles vão desenvolver um protótipo do jogo. Eles não vão precisar desenvolver o jogo, então? Codificar o jogo? Então, olha só. Na verdade, né? Na verdade, não é, Juliana, não é obrigatório eles fazerem implementação, não é? Até devido ao viés, né? O viés aí a gente tem
pessoal bem heterogêneo, né, na nossa turma, no nosso curso, então não é obrigatório fazer a implementação. É claro, Juliana, que se aparecer algum código, um sistema, alguma coisa desenvolvida, a gente vai ficar muito feliz, né? Eu ficarei feliz e certamente a Maria Tereza também. Mas não é obrigatório, é facultativa aí realmente a implementação. Ah, Ok? então, Juliana, deve ser tipo o que eles fizeram na disciplina de objeto de aprendizagem, sabe? Eles pensaram no objeto de aprendizagem e fizeram a prototipação. Então, eu acho que eles vão se dar bem aí nessa prototipação, porque eles já conhecem. Exato, Juliana. Então, acredito que toda aquela base que eles tiveram na matéria de objetos de aprendizagem, eles vão certamente utilizar aqui, né? O conhecimento anterior não é jogado fora, né? Ele é cumulativo, né? A ideia do curso realmente é ser cumulativo. Então, todo o conhecimento que eles viram na disciplina de objetos de aprendizagem, eles vão usar aqui. Então, a ideia aqui realmente é desenvolver um protótipo, né? Um modelo, uma arquitetura, né? Um design, mas não necessariamente com a obrigatoriedade aí de fazer a implementação. Quem se vier a implementação, ficaremos muito felizes, mas é facultativo, tá bom? Ah, Essa é a Juliana, eu ideia. gostei muito dessa ideia, né, de eles permanecerem com o mesmo grupo do módulo 2, né, que assim eles não têm Exato. aquele trabalho todo de refazer os grupos, né, e já estão afinados, já podem aproveitar. Gostei. É, Então, pode continuar é, aí. eu até queria abrir um parênteses, Juliana, que é o seguinte, o grupo, ele tem que ser o mesmo. Eu queria chamar a atenção aí, tem que ser, tá? A Uhum. gente aí, infelizmente, a gente não vai dar liberdade para modificar, para alterar. Eu acho que a ideia realmente é continuar realmente com o mesmo grupo, por quê? Porque eles já estão organizados, eles já, de certa forma, eles já têm uma certa familiaridade, né, com os colegas de grupo, com os colegas de equipe, então a gente está colocando esse pré-requisito de realmente ter que ser o mesmo grupo, tá? Uma exigência que a Legal. gente tem. Tá certo? Tá joia. Bom, aí continuando aqui, né, falando um pouquinho sobre o tema, né, do projeto. Bom, olha só, falando ainda sobre o tema, né, a gente pode dizer que terá que ser preenchido, né, obrigatoriamente vai ter que ser feita uma especificação e o preenchimento de um GDC, tá? O que é esse GDC, Juliana? Ele é chamado de Game Design Canvas, tá? Então, a ideia realmente vai ser as equipes usarem esse GDC, esse Game Design Canvas, para fazer o projeto do jogo, para fazer o projeto do game, tá? E o interessante é que esse GDC, né, a grande ideia dele vai ser nortear o desenvolvimento do jogo, nortear, né, o desenvolvimento do game. Por quê? Porque ele foca, Juliana, em alguns aspectos bem relacionados à temática de jogos, né? Então, ele foca em elementos como jogabilidade, fluxo do jogo, controle, a parte de interface, né, que é fundamental aí, né, tem tudo a ver com a nossa área, né? A questão do mundo do jogo, né? Você tem que ter um mundo do jogo, né? Você tem que ter uma história, você tem que ter um contexto, tem que ter um cenário, né? Então, o mundo do jogo, o que é o mundo do jogo? Sei lá, o mundo do jogo se passa no espaço sideral. Então, você vai ter que pensar nesse mundo, vai ter que pensar nesses conceitos, nesses personagens, não é? Quem que é o chefe, quem que é o vilão, quem que são seus inimigos que você vai ter que vencer, né, no jogo, digamos assim, né? Toda a parte também de mecânica, poderes, não é? Se você tem lá o personagem principal, quais são os poderes, né, que ele vai ter, né, desses personagens. Então, são alguns elementos, tá, Juliana? São alguns elementos que são fundamentais para você pensar no projeto de um jogo, e todos esses elementos estão descritos no Canvas, no GDC, que é o Game Design Canvas. Então, certamente, Juliano, o GDC vai ser o grande norteador do projeto aí das equipes da disciplina. Pelo menos da minha parte da disciplina, né? O GDC vai ser o grande orientador para o desenvolvimento. A Juliana, achei super legal a sua ideia de trazer o jogo, porque o jogo ele vai trabalhar bastante com a criatividade, né? Vai sair um pouco da zona de conforto ali, de pensar sempre, às vezes uma videoaula, construir um podcast, né? O jogo ele vai trabalhar bastante com a criatividade dos alunos, então vamos tirar eles um pouquinho da zona de conforto. E É, assim, eles vão, assim, que eu tava olhando eu entrei lá no Moodle para dar uma olhadinha na sua disciplina, tá ficando bem legal.
Opa. E aí eu vi que vai ter um determinado momento que você vai explicar, que vai ter um videozinho, né, explicando direitinho o que que são esses elementos que você comentou aí, né, do, do mundo do jogo, da jogabilidade. Então, eles não precisam se preocupar com isso nessa primeira aula, não, que isso vai ser depois, né? Esse detalhe vai ser depois, certo? Exato, exato, Juliana. No caso, Juliana, o que, que a gente vai fornecer para os nossos alunos? Tem um vídeo, tá? Tem um vídeo bem interessante que a gente fez aí um estudo, né? Fizemos o levantamento, fizemos um estudo, identificamos um vídeo bem interessante. E o nome do vídeo, eu tenho ele aqui, inclusive. O nome do vídeo é Game Design Canvas, tá? Game Design Canvas. E ele foca em como organizar projetos de jogos, tá? Ele é um vídeo aí, um conteúdo que a gente tem na própria rede social, no YouTube, e nós trouxemos e a gente vai disponibilizar esse vídeo lá na nossa matéria, na nossa disciplina, para os alunos poderem conhecer, né? Conhecer como é que é a estrutura do GDC, a estrutura do Canvas. E só já para adiantar um pouquinho, né, Juliana? Esse vídeo aí, ele tem em torno de 10 minutos, para ser exato, 10 minutos e 39 segundos. Então, um vídeo aí bem objetivo, tá? Para que os alunos possam conhecer um pouquinho mais aí como é que trabalha o Canvas, como é que trabalha o GDC. Ah, legal. E eu gostei também, né, Juliana, porque vai associar isso ao contexto educacional, ou seja, vai ter que ter um jogo que vai ter que ter um objetivo, né, pedagógico, e também a questão da acessibilidade, né, que você comentou aí, que é uma questão super importante, que eles vão ter que pensar, né, como é que vai ser o jogo acessível. Legal, Isso. pode continuar aí, que eu tô gostando. Olha, bacana, bacana. Bom, aí, Juliana, pegando, né? Pegando aí um outro lado aí do projeto, né? Importante destacar que os alunos vão ter que focar na questão da acessibilidade, né? A acessibilidade aí ela vai ser fundamental no processo avaliativo desse projeto, pelo menos da minha disciplina, tá? Então, por exemplo, naquele encontro síncrono que nós teremos no mês de maio, é uma coisa que eu vou estar avaliando diretamente, a questão da acessibilidade, a questão das deficiências, não é? Então, quando a gente pensa em acessibilidade, nós temos vários tipos de deficiências, não é? E em cima dessas deficiências, a gente vai solicitar que os alunos escolham uma dessas deficiências para poder focar no seu projeto, tá bom? Até surgiu uma dúvida, né, anteriormente, né, Juliana, se aquela equipe poderia, né, atacar duas deficiências no mesmo projeto, né? A resposta que eu daria é a seguinte, Juliana: a equipe pode até atacar, trabalhar com duas deficiências, mas eu acho que também a equipe tem que se policiar um pouquinho, porque basicamente a gente tem 2 meses aí para desenvolver o projeto, e a equipe tem que se policiar para realmente, para que dê tempo, digamos assim, né, de desenvolver. Então, no meu modo de ver, no meu modo de visualizar, eu acredito que o ideal seria realmente escolher uma deficiência e focar nessa deficiência, né? E nós temos os tipos de deficiência, né, Juliana? As equipes podem focar em deficiências do tipo física, mental, intelectual, né, sensorial, tá? Inclusive, na apresentação PowerPoint que eu estou deixando sobre o projeto, Juliana, está bem especificada essas deficiências. Inclusive, em cima dessas deficiências que eu coloquei agora, existem as subdeficiências, tá? Onde os alunos poderão escolher uma delas. Então, aqui eu falei de maneira geral da acessibilidade, né? Voltada para a parte física, mental, intelectual, sensorial. Nós temos deficiências relacionadas a cada um dessas deficiências, tá? E eu deixarei isso disponível no PowerPoint, tá? Para que os alunos possam ter acesso, as equipes possam ter acesso e escolher uma delas, tá bom? Legal. Então, é um jogo para educação que precisa ser acessível. Aí eles vão escolher que tipo de deficiência, certo? Eles vão poder escolher também para qual público-alvo porque uma coisa é a deficiência, né, Juliana? A outra coisa é o público-alvo, ou seja, vai ser para criança, vai ser para adulto, vai ser para que tipo de estudantes, né, que eles vão
São coisas É. distintas, certo? Eu entendi bem? Sim, sim, são coisas distintas, Juliana. São coisas distintas aí que a equipe vai ter que analisar, vai ter que avaliar, né? O público-alvo, né? Sei lá, você vai, sei lá, eu vou querer fazer, trabalhar a parte de educação para públicos específicos. Sei lá, por exemplo, eu quero pegar pessoas que têm dificuldades de alfabetização, né? Por exemplo, EJA. idosos, não é? Oi? O EJA também, né? Por exemplo. Isso, educação de jovens, né? De jovens e adultos, Uhum. né? Então, a gente pode pensar, né, nessa parte aí dos idosos, né? A gente pode pensar, inclusive, em idosos cegos, idosos surdos, Uhum. né? Entendi. Que mais? Pode pensar em Importante. crianças, não é? A gente pode pensar em crianças, né? Um jogo voltado para um público-alvo aí de, sei lá, de crianças de 2 a 10 anos, não é? Então, a gente pode delimitar aí a faixa etária, inclusive, do tipo de criança que a gente está trabalhando, tá? Mas a ideia é essa, né? Eu posso focar numa deficiência, no surdo, não é? A educação de adultos, né, que a gente falou, o ProEJA, né? A alfabetização de idosos, não é? E é importante salientar também, Juliana, que especificamente esse público-alvo, ele tem que ser definido no artefato de contextualização, tá? Existe um Hum, artefato que a gente chama de artefato de contextualização, e lá dentro do artefato de contextualização tem um item que se chama público-alvo, tá? uhum. Ah, Juliana, então, tem a questão da contextualização pedagógica, você falou do Canvas também, mas o que vem primeiro? Eles vão pensar primeiro na contextualização pedagógica ou vão pensar primeiro no Canvas do jogo, no, na criatividade do jogo? Então, Juliana, na verdade, o primeiro passo do projeto vai ser a contextualização pedagógica, né? A contextualização do jogo educacional. Inclusive, Juliana, tem um documento, né? Tem um documento, existe um template que já foi usado no módulo anterior, inclusive na sua disciplina, né, de objetos de aprendizagem. Então, a ideia é que eles usem esse mesmo template, esse mesmo documento, para trabalhar a contextualização pedagógica do jogo, tá? E a contextualização pedagógica do jogo vai ser a primeira etapa. Vai ser a primeira etapa, Hum, tá? O Canvas será a segunda etapa. E esse template a gente vai disponibilizar também, esse template da contextualização, a gente vai disponibilizar ele também na unidade 1 da minha disciplina. Ele estará lá à disposição. Tá entendi. ok? Uhum. Tá joia. Bom, aí depois, né, o que a gente tem? Falando um pouquinho mais, né, acho que é interessante aí falar um pouquinho mais, né, sobre o projeto, né? Conforme eu já tinha falado no começo, esse projeto, a ideia dele é que ele vai ser um projeto interdisciplinar, ou seja, ele vai envolver a minha disciplina, que é de interação e tecnologias de informação e comunicação assistivas, né? Onde o grande foco aqui na minha matéria vai ser desenvolver o jogo, o grande foco aqui vai ser o jogo, só que o jogo adaptado para questões de acessibilidade, tá? E a outra disciplina que vai estar aí dentro do projeto é a disciplina de neurociências, tá? Que é a disciplina da Maria Tereza, e aí lá vocês vão ter as orientações, né, no que diz respeito à matéria da professora doutora Maria Tereza. Ô, Juliano, e assim, eles vão ter que entregar, porque eu entendi que é um projeto, um tema só para as duas disciplinas, né? Mas eles vão ter que entregar só na sua disciplina atividades sobre o projeto, ou lá na Maria Tereza eles vão ter que entregar atividades também? Na disciplina de neurociências com a professora Maria Tereza. Certo, certo. Então, Juliana, você sabe que o projeto ele é único, né? É um projeto interdisciplinar, é um projeto único, ele está relacionado, está vinculado às duas matérias, às duas disciplinas, tá? Entretanto, mesmo sendo um projeto único, nós teremos entregas nas duas disciplinas, tá? Então, eles vão ter que fazer as entregas na minha matéria, que a gente vai fazer a nossa correção, né, a nossa análise, e eles também terão que fazer as entregas na matéria, na disciplina da Maria Tereza. Tá bom. Joia. Aí, né, Juliana, falando um pouquinho aí mais sobre... lembra que a gente falou um pouquinho, né, sobre algumas possibilidades, né? Como é que vai ser esse protótipo?
que os alunos vão ter que entregar, né? A gente já falou que não precisa implementar, não é obrigatório fazer implementação, né? Mas tem que ser um protótipo de um jogo, né? E, fundamentalmente aqui vai ter que ser um protótipo de um jogo educacional acessível. Essa que é a ideia. Mas não precisa ter implementação obrigatoriamente. A implementação é facultativa, tá? Uhum. Então, quando a gente pensa, Juliana, nessa parte aí de um protótipo de um jogo educacional, o que os alunos vão poder fazer? O que a equipe vai poder fazer? Eles vão ter que desenvolver uma ideia, tá? O que é essa ideia? Essa ideia pode ser um wireframe, pode ser um esqueleto, né? Então, perfeitamente, as equipes podem adotar ferramentas específicas para criar esses wireframes. É o caso do Balsamic, do Kaku, né? Que são ferramentas que dá para usar para fazer a diagramação, para criar o wireframe desse protótipo, desse produto, tá? Também dá para pensar, né, Juliana, por exemplo, num aplicativo, né, num app, num aplicativo, num jogo para smartphone, num jogo para celular. Inclusive, eu queria até abrir um parênteses, Juliana, que no caso do Kaku, especificamente, é CACOO, né, essa ferramenta aí, ele permite você criar os wireframes, inclusive pensando na interface de um celular, de um mobile, né, um mobile. Então, dá para os alunos fazerem um projetinho pensando num aplicativo para celular, tá? E é claro, Juliana, também as equipes podem também desenvolver alguma coisa para a web, né? Para a web, para a internet, ou mesmo alguma coisa para desk, né? Para desktop, que vai rodar alguma coisa localmente no seu computador pessoal. Então, as possibilidades são inúmeras, né, Juliana? Vai de pensar aí com criatividade, conforme você falou, né? Acho que trabalhar aí bastante a criatividade e pensar um pouquinho em inovação. Acho que dá para acarretar em muita inovação tecnológica aí também quando a gente fala desse projeto. E inovação tem tudo a ver com o curso, né? Tem tudo a ver com o curso de especialização que eles estão fazendo, tá? Seria interessante, né, antes deles realizar a segunda etapa, né, que você falou que é para fazer, que é a criação do game, eles já procurando, né, games na internet, para poder trazer ideias, né, para o projeto deles. Importante isso. Foi interessante você ter citado isso aí, Juliana, porque a gente sempre, nesse mundo acadêmico, né, quando a gente desenvolve uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, ou mesmo uma monografia de especialização, a gente tem que ver o estado da arte, né? A gente tem que pensar no estado da arte. E o que é o estado da arte? A gente tem que pesquisar em outros artigos, em outras literaturas, o que já foi feito, né, naquele tema de pesquisa. Então, certamente, as equipes, elas também têm que pensar nesse sentido. Eu acho que elas vão ter que fazer uma pesquisa, só que essa pesquisa deles seria mais uma pesquisa de mercado mesmo, não é? Uma pesquisa de mercado. Eles vão ter que acessar o Play Store, né, se for lá um dispositivo Android, ou acessar lá o iOS, né, a biblioteca do iPhone, e pesquisar outros aplicativos similares, parecidos que já existem, e tentar, de alguma forma, identificar vantagens, desvantagens, recursos que esses outros aplicativos têm, e tentar trazer isso, de alguma forma, para o protótipo que eles estarão pensando, né, que eles estarão elaborando. Então, certamente... Certo. E eu acho também que, como muitos estão dando aula remota, eles podem até perguntar para os alunos dele, né, que pode ser até o público-alvo do jogo, se eles têm algum joguinho que eles gostem, que os professores podem se basear em cima das sugestões dos próprios alunos, né? Exato, Juliana. Eu sempre digo que essa molecada aí que a gente dá aula remota para eles sabem mais de games do que a gente, né? Às vezes a gente fala uma coisa para eles, uma ideia para eles, vem com 10 ideias em cima do que a gente falou, né? Então, essa molecadinha, eu acho que tem muita ideia interessante que a gente poderia usar na concepção aí do nosso projeto interdisciplinar, sem dúvidas. Mesmo. Tá? Interessante. Joia. Aí, Juliana, a gente, aí falando um pouquinho mais aí sobre o projeto, né? A gente já falou aí do GDC, do Canvas, né? Que ele vai ser a segunda etapa do projeto, não é? Inclusive vai ter um vídeo, né? A gente já falou aqui a gente já falou um pouquinho agora há pouco, e vai ter um vídeo onde vai ser explicado um pouquinho mais o GDC, não é? E aí, em seguida, né, Juliana, a gente tem as várias etapas, né?
Então, aí seguindo aí mais ou menos aí o cronograma da disciplina, então, né, Juliana, respondendo aí a esses apontamentos, né, sobre como vai ser o nosso cronograma, né, a nossa linha de tempo do projeto, a gente pode afirmar que nós temos algumas datas base, né, para o acompanhamento aqui do projeto. Então, por exemplo, aqui, no dia 25 de abril, 25/4, já tem uma primeira entrega, que é a etapa 1, onde a gente vai ter o quê? Vai ter a questão da definição do grupo. Definição do grupo já foi feita, né? O grupo será o mesmo do módulo anterior. Tudo bem. Mas o que é mais importante aqui nessa data do dia 25/4 é realmente a entrega da contextualização pedagógica. Tá ok? Depois a gente parte aqui para o dia 2 de maio. Aí nessa etapa 2 a gente tem a entrega do Canvas, né? A gente tem a entrega do GDC, do Canvas, mais um vídeo, né? A ideia é que as equipes aí elaborem um vídeo, tá? Relacionado aí à ideia do protótipo, a ideia do projeto, a ideia do esboço aí que eles pretendem desenvolver, tá? Depois nós temos aqui, no dia 15 de maio, é uma data importante, uma data importantíssima aqui no projeto. Por quê? É a etapa 3, mas principalmente aqui nós teremos um encontro síncrono, tá? Nós teremos um encontro síncrono, onde nós teremos a participação de todos os alunos estarão presentes nesse encontro síncrono, e nós teremos uma apresentação parcial do projeto, tá? Do protótipo, da ideia. E é importante também, já adiantar um pouco, que nós iremos sortear algumas equipes, alguns grupos, para fazer a apresentação nesse dia 15/5. Tá? Partindo depois, já estamos lá no dia 6/6, 6 de junho, não é? Já é a etapa 4 do projeto, onde a gente a gente tem que fazer o quê? A gente vai ter que fazer, as equipes, né? As equipes vão ter que fazer a entrega da solução de acessibilidade, tá? Então, qual que é a solução de acessibilidade que a equipe está pensando em cima do projeto? Tá? Então, essa solução de acessibilidade vai ter que ser entregue nessa etapa 4, tá? E também, nesse dia 6/6, a gente vai solicitar que seja feita uma revisão nas entregas anteriores, ou seja, nas entregas que foram efetivadas no dia 15 de maio, tá? Finalmente, nós temos ali o dia 13/6, 13 de junho, já chegando ali na etapa 5, que é a entrega final, né, a entrega final do projeto, e, finalmente, encerrando aqui a nossa linha do tempo, no dia 3 de julho, nós teremos o encontro síncrono, o encontro final, não é? Que é realmente a apresentação final do projeto. E aí, essa apresentação final, né, os alunos já estão acostumados com o formato, nós temos aí o costume de organizar as apresentações em várias salas, e aí existe uma organização dos alunos nessas várias salas, para que a gente faça essa apresentação no dia 3 de julho, que será um sábado de manhã, das 9 ao meio-dia, para que a gente possa realmente fechar com chave de ouro o nosso módulo, né? E chegar com um produto aí muito bom, né? Se Deus quiser, vocês vão poder até vender essa ideia futuramente, né? Por que não, né? Por que não pensar alto, né? Então, vamos lá, acho que dá para desenvolver coisas aí bem legais, bem interessantes, e vamos botar aí a inovação tecnológica para trabalhar, que a inovação tecnológica tem tudo a ver com a disciplina e tudo a ver com o curso de especialização, né, Juliana? Então, acho que é importantíssimo a gente pensar nessa amarração com a criatividade, com a inovação, que tem tudo a ver com o momento atual que a gente está vivendo, não é? E vamos desbravar o mundo aí, né? Eu acho que o limite é o céu, né, Juliana? Acho que é bem Isso por aí. mesmo. É a hora deles criarem, né? Exatamente. E ainda mais que eles não vão precisar se preocupar com a parte técnica, então eles podem pensar no que eles quiserem. Não precisa Exato. se limitar, eu sei fazer isso ou não. É usar a criatividade mesmo, é isso que a gente quer. E não esquecer da acessibilidade, né, Juliano? Que é o tema essencial dessa disciplina. Exato. Até eu falei isso no começo da nossa apresentação hoje, da nossa entrevista, né, Juliana? Que em todas as entregas, eu sempre vou estar olhando para a questão da acessibilidade, tá? A acessibilidade ele é o viés mais importante desse projeto no que diz respeito à minha disciplina,
Eu sempre vou estar olhando para essa questão da acessibilidade, o público-alvo, não é? Como que você está considerando o seu público-alvo, não é? Então, isso aí será fundamental. Acessibilidade, público-alvo, o GDC, né? O preenchimento adequado do GDC, do Canvas, que é a segunda etapa do projeto, e a primeira etapa também, que é fundamental, que é a parte de contextualização pedagógica do projeto. Na verdade, é tudo importante, né, Juliana? Todas as etapas são importantes, mas eu acho que eu já dei a dica aí para todos do que estará me chamando mais atenção quando eu for avaliar o projeto de vocês. Tá? Acabei de pontuar. Contextualização pedagógica, o Canvas, que é o GDC, a questão de acessibilidade, que eu vou estar olhando muito, vou estar avaliando muito o que vocês fizeram em termos de acessibilidade, a questão da escolha, né, e da tratativa adequada do público-alvo. Então, são alguns elementos aí que certamente nós iremos pontuar quando nós estaremos fazendo a análise e a reflexão para poder chegar no conceito final do projeto da disciplina, lá no final desse módulo. Tá ok? Mas a ideia é essa, eu acho que vai ser muito produtiva, Juliana. Eu vejo dessa forma, acho que vai ser muito legal, vai ser muito produtivo. Inclusive, esse diálogo aí com a matéria da disciplina da Maria Tereza, né? A Maria Tereza trabalha aí com essas questões aí também de deficiência, né? Ela tem um outro olhar, mas o olhar que ela tem certamente vai agregar muito para o nosso projeto interdisciplinar. Então, eu tenho certeza que vai ser muito rico, vai ser muito produtivo, e eu estou muito curioso. Vou ser sincero eu com você, também. Juliana, que eu estou muito curioso para ver o que vai sair desse projeto aí. Eu estou muito curioso. Espero Eu ver também, eu tô coisas doida, muito legais lá no final. já estou aqui doida para participar do encontro final. Eu também, eu também. Quero ver o que vai ter lá. Vai ser muito legal. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Bom, Juliano, muito interessante o projeto. E será que tem mais algum detalhe importante para falar para os alunos? Então, Juliana, a princípio, né, no geral, seria isso mesmo que a gente falou na entrevista, né, em linhas gerais. Uhum. E aí, se os alunos tiverem maiores dúvidas, nós estaremos à disposição através do Moodle, através do ambiente virtual, tanto eu quanto a equipe de tutoria para poder estar assessorando os alunos nessa empreitada, né, digamos assim, desse módulo, né? Mas, em linhas gerais, seria realmente isso aí que a gente está pensando para o projeto nesse módulo, tá? E eu agradeço a oportunidade da gente estar trabalhando juntos nessa disciplina e também nesse projeto aí que certamente vai trazer muita coisa boa aí, tanto para nós professores quanto para os alunos, tá? Agradeço muito. Também agradeço. Eu queria desejar um ótimo módulo para você e para todos os estudantes e nossa equipe também. A gente se encontra Obrigado, Juliana. no final. A gente se encontra. Um abraço. A Um gente se vê. abraço, tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.